Então vamos começar aqui, tá? Então, boa tarde a todos vocês, né, que vieram aqui para a gente poder estar discutindo esse tema, que é um tema, né, super importante, é um tema que perpassa aí a todos nós, né, psicanalistas, mas também os próprios psicólogos, seja os que trabalham com atendimento particular, como consultório, clínica privada, seja os que trabalham com atendimento público, né, os que atendem gratuitamente, os que recebem de outros por isso, como em serviços governamentais, né, ou mesmo os que não recebem pagamento monetário. E por que esse tema é importante, mesmo quando a gente está falando de atendimento gratuito? Porque mesmo nesses casos o dinheiro pode aparecer como uma questão. Pode não significa que vai ser uma questão, mas por poder aparecer eu acho que é um tema que a gente não tem como fugir dele, a gente precisa poder falar um pouco dele, tá? Então eu preparei um roteiro para ser um certo guia sobre esse tema, porque é um tema vasto, com muitas implicações, e separei, como fiz na última live, algumas citações para a gente trabalhar na teoria do Freud e uma citação do Lacan, e a gente vai no final trazer algumas perguntas que vocês já foram fazendo com o tempo, eu organizei e a gente vai poder discutir um pouquinho, tá bom? Se acontecer de falhar o vídeo, vocês me avisem, que aí eu troco a internet, tá bom? Vocês precisam me avisar. Então vamos começar falando de Freud e o que ele pensava sobre a questão do dinheiro, né? Em algumas passagens, o Freud vai falar do dinheiro de um modo mais abrangente, como, por exemplo, sobre a forma como o neurótico lidaria com o dinheiro. Em outras passagens, ele fala especificamente sobre o dinheiro como pagamento da sessão. Sobre o neurótico, né, a relação do neurótico com o dinheiro, o Freud geralmente atrela o dinheiro a algumas outras coisas. Então, por exemplo, existe uma carta, né, que o Freud envia a Fliess em dezembro, dia 22 de dezembro de 1897, que é conhecida como Carta 79, onde o Freud, por exemplo, associa dinheiro à avareza e a fezes, né, ele faz essa articulação. Em outro texto, por exemplo, de 1908, chamado Caráter e Erotismo Anal, o Freud vai dizer o seguinte, né, nas antigas civilizações, nos mitos, nos contos de fadas e superstições, no pensamento inconsciente, nos sonhos e nas neuroses, ou seja, o Freud ele faz um combo, né? Ele junta ali as antigas civilizações, mitos, superstições, o pensamento inconsciente, sonhos e as próprias neuroses. Ele vai dizer que nesses casos o dinheiro é intimamente relacionado com a sujeira. Isso ele fala em 1908. Ele vai dizer, sabemos que o ouro entregue pelo diabo a seus bem-amados converte-se em excremento após sua partida. E o diabo nada mais é do que a personificação da vida instintual inconsciente reprimida. Isso ele coloca. Também conhecemos a superstição que liga a descoberta de um tesouro com a defecação. E todos estão familiarizados com a figura do cagador de ducados. Na verdade, segundo as antigas doutrinas da Babilônia, o ouro são as fezes do inferno. Assim como em outras ocasiões, a neurose, acompanhando os usos da linguagem, toma as palavras no seu sentido original e significativo, parecendo utilizá-las em seu sentido figurado. Está, na realidade, simplesmente devolvendo a elas seu sentido primitivo. Então, Freud aqui, ele vai estar relacionando a neurose, né, ou seja, o dinheiro, como aparece ali nos casos de neurose, relacionando a isso que ele diz do sentido primitivo, né? Então, sobre essa ideia, eu acho que a gente pode pensar de acordo com o que eu já falei outras vezes a respeito dos sonhos, por exemplo, e de como Freud trabalhava com a questão dos simbolismos, né? Então, por exemplo, figuras, objetos, coisas, rapidamente, né, de alguma forma ali nessa leitura que o Freud fazia, né, por conta do Freud trabalhar muito, Freud era letrado, né, então Freud trabalhava muito a questão da mitologia, ele conhecia, ele tinha um acervo de objetos, né, ele era muito interessado nisso. E isso também levava ele a se interessar pela questão do simbolismo, né, o que significava, qual era o sentido que tinham ali objetos ou figuras em populações, né, antigas, o que ele vai chamar ali, né, de povos primitivos. Então, tudo isso para Freud era muito interessante e Freud acabava levando isso para trabalhar dentro da psicanálise. Então, por exemplo, figuras, objetos, coisas ganhavam um certo significado, mas que esse significado estava, de alguma forma, em alguns momentos, desatrelado de um discurso que era produzido a partir de cada caso particular.
Ou seja, enquanto o Freud, né, o Freud, quando ele diz que a neurose, por exemplo, toma as palavras no seu sentido original e significativo, ele deixa claro que ele está trabalhando ali com os signos, né? Com uma articulação anterior a esse discurso que está sendo produzido entre analista e analisante, né? Uma articulação em um sentido que ele próprio diz que é um sentido original, né? Original significa que é anterior àquilo que ele está podendo ouvir ali no discurso, né? Das pessoas que ele está atendendo. Então, desse modo, a ideia, né, que eu quero ressaltar aqui com vocês é como a teoria de Freud e a de Lacan se diferenciam nesse ponto, embora o Lacan vai dizer que a questão do significante já estava em Freud, embora o próprio Freud não tivesse percebido isso, né? Isso tinha ficado muito implícito ali na obra, e Lacan diz, então, que ele teria pensado isso da obra do Freud, né? Mas a gente, de fato, quando vai na obra do Freud, a gente não encontra essa noção de significante. Então, se a gente trabalha com a teoria de Freud, a gente acaba por supor que, por exemplo, aquele que diz pra gente que chega, o paciente que chega, diz que tem problemas financeiros ou alguma questão com dinheiro, né? A gente pode supor, lendo Freud, que esse paciente vai apresentar alguma questão ali com avareza, ou tenderá a ter problemas com sujeira, ou com as fezes, por exemplo, né? Então, isso porque em alguns outros casos, né, que Freud também atendeu, isso se mostrou válido, né? Só que a gente passa a pensar dessa forma, né, uma realidade pré-discursiva. E é sobre isso que o Lacan insistia nas supervisões, quando ele dava, né, quanto ao compreender. Ele vai dizer, se o analista compreende, né, o que o analisante está ali falando, antes que ele possa dizer sobre aquilo, antes que se possa produzir o significado daquilo, através da articulação significante, é porque ele acaba deduzindo esse significado, compreendendo. E isso é o que o Lacan diz que o analista não deveria fazer, né? Por quê? Porque isso seria fechar a abertura do inconsciente. E é nesse ponto que o analista resistiria. Então, o Lacan... vocês podem ver isso, né? Eu aqui vou citar algumas vezes, esse artigo que eu fiz na revista Borda, na última revista, um artigo que eu fiz sobre a resistência do analista. E lá tem uma citação do Lacan dizendo exatamente que o analista ele resiste num ponto em que Freud teria assinalado como um ponto que deveria ser o ponto-chave onde o analista deveria intervir, né? Então, o Lacan, na verdade, ele subverte ali a consideração de Freud, né, de que haveria um objeto a se desejar, haveria um objeto como que depois do desejo, né? Então, se você deseja alguma coisa. Freud trabalhava com essa leitura, né, do que seria o desejo, que seria esse objeto de desejo. E o Lacan vai colocar o objeto como algo que impulsiona o desejo, né? Quando ele fala ali, por exemplo, da questão do objeto A. Então, aqui, para voltar, para a gente não ficar, né, indo muito além do que é a proposta, né, por que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho importante a gente pensar que, de fato, se a gente trabalha com isso que o Freud está nos trazendo, né, e a gente fica muito impregnado dos sentidos que poderiam ter a questão do dinheiro dentro de um atendimento, né, um paciente que traz ali o dinheiro como alguma coisa problemática, e a gente começa a achar que, bom, então isso tem a ver com o que o Freud falou da avareza, da sujeira, e a gente fica esperando encontrar isso no caso, né? Isso pode ser problemático para a nossa escuta, e isso pode fechar a gente para escutar o que propriamente está se produzindo naquele discurso ali, né? E que não é anterior a esse discurso. Então, o Lacan, ele chama a nossa atenção na teoria para isso. Eu acho que é alguma coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Esse é um ponto na obra do Freud. Vamos agora a um outro ponto, que é um ponto que eu acho de alguma forma, né, que é mais interessante aqui pra gente hoje, que é como o dinheiro entra como um certo pagamento da sessão, tá? Então, sobre o início do tratamento, é um texto do Freud, onde a gente vai ficar um tempo nele, porque é um texto onde ele faz uma citação bem longa sobre a questão do dinheiro, e tem vários pontos importantes da gente destacar, né? Então, sobre o início do tratamento, Freud vai falar sobre alguns tópicos importantes no início do tratamento, que são os acordos quanto ao tempo e ao dinheiro, tá? Então, o que ele vai dizer? Vai começar falando assim: um analista não discute que o dinheiro deve ser considerado, em primeira instância, como meio de autopreservação e de obtenção de poder,
mas sustenta que, ao lado disso, poderosos fatores sexuais acham-se envolvidos no valor que lhe é atribuído. E aí ele vai dizer, ele, o analista, pode indicar que as questões de dinheiro são tratadas pelas pessoas civilizadas da mesma maneira que as questões sexuais, com a mesma incoerência, pudor e hipocrisia. O analista, portanto, está determinado desde o princípio a não concordar com essa atitude, mas em seus negócios com os pacientes a tratar de assuntos de dinheiro com a mesma franqueza natural com que deseja educá-los nas questões relativas à vida sexual. Demonstra-lhes, né, que ele próprio, ou seja, o analista, rejeitou uma falsa vergonha sobre esses assuntos, ao dizer-lhes voluntariamente o preço em que avalia seu tempo. Então aqui eu tirei uma citação grande e a gente vai analisar essa citação. Aqui, né, e aí eu não sei muito como vocês podem pensar isso, mas Freud, novamente, ele está articulando dinheiro a alguma outra coisa. Aqui nessa citação, ele está articulando a questão da sexualidade, né? Então Freud vai dizer ali, como é muito comum ao longo de toda a sua obra, né, articulando essa questão ali do pudor, né, que pode ter a ver com a questão da sexualidade, também de se falar de dinheiro, por exemplo, né? E aí, e ele aqui, né, tá articulando esse pudor com dinheiro e a vida sexual. Mas eu acredito que a gente não deva ficar preso à questão dos simbolismos, né, como eu falei anteriormente. Então, por quê? Porque isso não traz nada de interessante pra gente quanto à escuta, né? A gente ficar esperando encontrar alguma coisa ali, porque uma dada teoria vai colocar pra gente ali que haja relações, né? E a gente fica esperando que essa relação apareça, né? Isso não é uma boa via, né? E aí o que eu quero ressaltar aqui, né? Que quando Freud fala sobre o analista não ter uma falsa vergonha ou um pudor ao tratar sobre o pagamento da sessão, isso é interessante. Eu achei isso bem legal quando Freud fala disso. E por que isso parece interessante nessa fala de Freud, né? Porque de fato isso pode acontecer, tanto do lado do analista quanto do lado do analisante, né? Uma dificuldade em falar sobre o pagamento, em falar sobre valores, isso pode acontecer, não significa que acontece. Mas o analista, de alguma forma, ele precisa poder ser firme, deixar claro os combinados. Ou seja, se há um acordo quanto dinheiro, né, o analista ele não pode ter pudor em falar sobre isso. Então, de alguma forma, né, se o analista consegue ser claro e não tratar isso, né, de uma forma a ficar ali constrangido em falar sobre a questão do valor ou do dinheiro, isso ajuda também a diminuir os mal-entendidos que isso pode trazer. Por exemplo, se o analista fica constrangido em cobrar, né, e o analisante não paga e o analista não cobra, como é que fica isso? Como é que fica esse tratamento ali se o analista ele fica com vergonha, com pudor de falar sobre isso, né? Ou o combinado era, por exemplo, que a primeira sessão seria paga, ou isso não ficou muito esclarecido, a pessoa não paga e o analista acha que deveria ter cobrado e ele não fala sobre isso, ele não cobra ou não esclarece isso por pudor, né? Como é que fica isso, não só para o analista, mas para o prosseguimento da análise, né? Então, o analista ele precisa estar confortável para falar do que ocorre ali na sessão, né? E também em questão de pagamento. Cobrar pode não ser fácil, né? E aí pode não ser fácil por questões pessoais, né? Da pessoa do analista, enfim. Mas também pode ser difícil aí ele colocar um certo valor sobre aquilo que ele produz ali e que não tem uma substancialidade. Porque na nossa cultura, a gente geralmente paga por alguma coisa que a gente tem em troca, né? Em troca no sentido ali de que ou um objeto que a gente compra, ou, por exemplo, algum tratamento que a gente faça, um remédio, por exemplo, um tratamento psiquiátrico, né? Geralmente a gente vai ter, embora não seja ali o médico que vai dar, mas a gente vai ter uma receita, né? O médico vai dar alguma coisa em troca, né? E na análise, talvez, né, muitas vezes possa haver essa sensação de que não se recebe em troca nada, né? Dali, o analista não dá um papel, o analista não dá alguma coisa ali material, né? E muitas vezes o analista ele fica constrangido quanto a isso, né? Como é que ele vai determinar um valor ali que não é um valor de algo ali que ele dá em troca através de um objeto? Então, isso pode ser complicado para o analista, né? Então, e mais ainda, né? Muitas vezes, que isso é uma coisa que eu vou falar aqui também de um vídeo, né? Do Juan Manuel Martinez,
e ele trata nesse vídeo disso, que é a questão do tempo, né? Às vezes alguns analisantes, principalmente na clínica lacaniana, acreditam que eles estão pagando ali pelo tempo, de 1 hora, 50 minutos com o analista, aquele tempo do analista. E às vezes quando uma sessão é mais curta, né, o analisante ele pode ficar questionando isso, né? Bom, mas eu estou pagando aqui pelo tempo, você está cobrando a mesma coisa se dura 50 ou se dura 30? Então vocês veem como é difícil medir o valor e como é difícil sustentar a questão do valor, né, dentro de uma análise. Então vamos continuar com Freud, tá? Outra parte da citação, também sobre o tratamento, sobre o início do tratamento. O bom senso comum, ademais, adverte o analista a não permitir que grandes somas de dinheiro se acumulem, mas a solicitar pagamento a intervalos regulares bastante curtos, mensalmente talvez. Aqui o Freud está fazendo uma recomendação, tá? Então não significa que todo mundo vai cobrar mensalmente. A gente sabe que muitos cobram por sessão, nessa quarentena se mudou também a forma ali de cobrar muitas vezes. E aí cada um vai trabalhar de um jeito, né? Vai ser uma tática ali do analista determinar como é que vai ser essa cobrança, né? O pagamento. E aí Freud aqui coloca uma recomendação dessa época que ele pensa, né? Talvez seja a forma ali como ele vai trabalhar. E aí outra parte da citação. Constitui fato conhecido que o valor do tratamento não se realça aos olhos do paciente se forem pedidos honorários muito baixos. Esta, naturalmente, não é a prática usual dos especialistas em nervos e outros médicos em nossa sociedade europeia. Mas o psicanalista deve colocar-se na posição do cirurgião, que é franco e caro por ter à sua disposição métodos de tratamento que podem ser úteis. Aqui, né, a gente chega numa questão polêmica dentro do nosso campo. A questão dos valores serem baixos ou serem altos, né? O que Freud está colocando aqui pra gente? Que o valor que o analisante dá ao tratamento é baixo se for cobrado um valor baixo, né? Ou seja, para que o analisante dê valor ao tratamento, é necessário que esse tratamento seja caro. Essa justificativa de Freud é problemática, né? E vamos ver por quê. Primeiro que, se a gente para pensar como é que funciona a lógica capitalista, ela funciona dessa forma, né? E aqui eu vou dar um exemplo que pode parecer um pouco esdrúxulo, porque eu vou comparar uma análise a uma bolsa, por exemplo, mas eu acho que vai fazer sentido porque muitas vezes a psicanálise é tratada nessa questão financeira como um certo bem no sentido material, tá? Então, por exemplo, eu digo que uma bolsa custa R$50 e outra bolsa vai custar R$150. E, obviamente, vão me dizer que a bolsa de R$150 é superior, é de melhor qualidade que a de R$50. Por quê? Porque se justifica que foi mais caro produzir a bolsa de R$50, que foi utilizada uma matéria-prima de melhor qualidade, logo o produto final é mais caro. Agora, isso é verdadeiro? Na nossa sociedade isso é verdadeiro? A gente sabe que não é. Então, é interessante essa lógica, por quê? Porque quando Lacan, em 1953, né, no Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, ele denuncia as regras estabelecidas pela IPA, ele vai dizer que em psicanálise não é possível trabalhar com certificados ou como uma carteira de motorista, por exemplo, ou seja, dizer que alguém que fez uma formação em tal lugar, seguiu tais regras, é analista, né? Ou podemos pensar aqui melhor analista, né? Isso é uma furada, isso não se sustenta, né? Não é a formação, né? O investimento monetário que alguém faz numa formação que faz com que isso seja, que ele seja um melhor analista, né? Agora, como um cobrar, às vezes, um valor alto, né? Atrai nesse sentido da bolsa de R$150, como se fosse algo ali melhor, né? Então, uma bolsa, por exemplo, de R$150 não necessariamente tem uma matéria-prima de qualidade. Ela poderia ser vendida, por exemplo, por R$25 e ainda assim dar lucro. Então, o valor na nossa sociedade, ele é de fato arbitrário, ele não está ligado à matéria-prima, ao tempo de trabalho para se fazer o material, né? Isso não está em questão na nossa sociedade. Então, alguém pode ter pago muito caro na sua formação em psicanálise, e muitas vezes essa formação é permanente, e um outro pode nem estudar para atende sem nenhum tipo ali de teoria sustentando, e os dois cobraram o mesmo valor,
por exemplo, né? E como é que a pessoa vai saber ali, né? O analisante. Muitas vezes vai ou por indicação, ou por um certo anúncio, enfim, não tem como saber, né? Então, a lógica capitalista, ela também está dentro do nosso campo. E isso é importante da gente pensar, porque muitas vezes se coloca que a psicanálise ela tem um discurso anticapitalista, ela combate, né, o capitalismo. E talvez a gente tenha que pensar como, às vezes, isso se produz e se sustenta dentro do nosso próprio campo, né? E a ideia de que uma análise é cara porque é eficaz e útil, né? E aí vejam bem a fala do Freud, né? O psicanalista deve colocar-se na posição do cirurgião que é franco e caro por ter à sua disposição métodos de tratamento que podem ser úteis. Ou seja, por ter à disposição métodos que podem ser úteis, então ele cobra caro. E aí, por exemplo, a gente pode pensar nos demais terapeutas de outras áreas, né? Ou de outras técnicas, enfim, que a pessoa possa buscar. Como é que a gente vai dizer que esses métodos não são úteis? Ou que a psicanálise é um método mais útil, né? E porque a psicanálise é vista como cara, né, em relação às demais áreas que também fazem o atendimento clínico. A gente sabe que é um discurso que está no social, de que a psicanálise é cara. A gente sabe que isso é alguma coisa que se sustenta, alguns analistas vão dizer que não, né, que uma psicanálise não é cara, porque existe atendimentos sociais, que as pessoas fazem atendimentos sociais, mas ao mesmo tempo, na teoria a gente encontra ali, né, formas de se sustentar, ou se justificar ali essa questão do caro, né, por que se cobra caro? Como se fosse ali de fato uma necessidade de se cobrar caro, tá? E aqui a gente vai discutir isso. E aí, por exemplo, a psicanálise, né, acaba sendo muitas vezes colocada como mais cara que outras áreas porque seria mais útil ou porque traria ali. Por exemplo, uma vez eu ouvi de um colega, né, uma moça estava na televisão falando que tinha melancolia, sei lá, um diagnóstico desse, e ela falou, não, eu tentei, fiz terapia com Gestalt, fiz isso, fiz aquilo, e aí um colega comentou assim, mas psicanálise, que era o que ia resolver, não fez. Por que era o que ia resolver? Por que a psicanálise resolveria mais, né, de antemão, independente de qual analista a pessoa iria, independente de como essa pessoa iria trabalhar a questão ali, clínica dessa pessoa? Então, isso é muito complicado da gente sustentar, né? Eu acho que a gente precisa poder se abrir para interrogar essas questões que muitas vezes ficam banalizadas dentro do nosso campo. A gente não discute muito isso, né? E isso é importante, assim. E também já ouvi muitas vezes que o analista tem algo de valioso, né? Como se de fato ele estivesse ali acima de outros profissionais, né? E a gente falando, por exemplo, citar aqui uma questão, né? Quando a gente fala, por exemplo, do analista dentro de equipes multiprofissionais, né? A gente sabe que o médico, ele fica, de fato, acima, né, de outros, assim, socialmente isso é colocado e a gente vê que isso acontece, mas muitas vezes o psicanalista também fica acima de outros psis, né, assim, psis no sentido, não é que a psicanálise seja um tipo de psicologia, não é isso, né? Mas se a gente encontra aí psicanalistas e psicólogos, muitas vezes o psicanalista ele fica realçado, né? E muitas vezes não é pelo trabalho que ele está fazendo ali, mas é pelo nome psicanálise, né? Isso, né, que a Paula falou, assim como dizem que tem coisas que a psicanálise não resolve, né, como TEPT. Sim, a psicanálise ela não vai trabalhar com esse diagnóstico, né, TEPT ou alguns outros, ela vai trabalhar com outro tipo de diagnóstico que é uma forma ali do analista poder se guiar, né, na forma como ele vai manejar o caso. O diagnóstico serve ao analista, não serve ao analisante, né, mas a psicanálise ela vai poder trabalhar muitas coisas, né, de uma forma muito ampla. Agora, colocar esse nome, psicanálise, né, como uma forma ali de justificar alguma coisa em torno de valor, isso é problemático, né? Outra parte da citação do Lacan, né? Parece-me mais respeitável e eticamente menos objetável reconhecer os próprios direitos e necessidades reais,
do que, como ainda é costume entre os médicos, desempenhar o papel do filantropo desinteressado, posição que não se pode, na realidade, ocupar, sob pena de ficar-se secretamente prejudicado ou queixar-se em alta voz da falta da consideração e do desejo de exploração evidenciado pelos pacientes. Então, isso é uma parte muito importante da citação, né? O Freud vai colocar: parece-me mais respeitável e eticamente menos objetável reconhecer os próprios direitos e necessidades reais. De fato, né, isso é uma questão que eu coloco para vocês, que é uma coisa que enfim, eu estou pensando sobre isso, né, que talvez o analista devesse mesmo poder reconhecer o quanto ele quer cobrar. Por quê? Porque se o valor é arbitrário, né, ou seja, se não depende, por exemplo, de uma tabela que diga o quanto ele vai cobrar, ele talvez precise de fato pensar nas suas necessidades reais, né? E veremos mais adiante como a crítica que eu e alguns colegas, né, como o grupo Borda, né, a gente acaba fazendo, né, sustentamos ali, não é a questão do analista cobrar caro, né? A questão não é o analista cobrar caro. Ele pode cobrar o quanto ele achar que ele deve cobrar. A questão é esse caro ser colocado como obrigatório e arrumar para isso justificativas teóricas, justificativas que são dadas sim por Freud, né? E veremos também como muitas vezes Lacan também sustenta a questão da não gratuidade, tá? Ou seja, aqui hoje a gente está vendo como não apenas é possível, mas é necessário que a gente possa criticar as teorias do nosso campo. Não com achismos ou opiniões, mas com investigação e estudo, né? Com uma leitura lógica dos textos, né? Fazendo uma relação lógica ali entre os textos. Por quê? Porque não é porque Freud e Lacan diz que a gente tem que fazer. A gente precisa questionar, a gente precisa entender por que a gente está seguindo aquilo que a gente diz seguir. Né? E isso não é só Freud e Lacan. Né? Se a gente está tendo uma aula, se a gente está em supervisão, a gente precisa poder questionar por que a pessoa está nos dizendo aquilo, da onde ela tirou, como é que ela está pensando essa relação. Isso é importante para o campo, né? Justamente para não deixar engessar verdades dogmáticas, né? Ou seja, alguma coisa ali da qual não se pode falar, não se pode criticar, não se pode tentar fazer uma releitura, tentar uma outra articulação e principalmente uma falseabilidade da própria teoria, né? Ou de pontos da teoria. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês, né, de uma forma assim, incisiva, porque de fato é importante a gente poder pensar o nosso campo, né, para além disso que já está construído, para além disso que a gente já usa de uma certa construção. Ou seja, poder pensar o avanço do campo é poder pensar que eu preciso ler Freud, ler Lacan e ler qualquer coisa, ou ouvir qualquer coisa, e eu preciso desarticular a pessoa que está falando, o autor que está falando, do que está sendo dito. E eu preciso ficar com o que está sendo dito, e eu preciso usar o que está sendo dito para eu própria, né, poder pensar ali a minha clínica, poder pensar a minha construção teórica, né, poder pensar ali como é que eu vou me articular no campo, a minha própria formação em psicanálise. Então, a gente precisa de fato se desvencilhar ali das figuras, né, e ficar com isso que está sendo dito, né? Isso é muito importante. Lacan, inclusive, quando ele vai falar ali eu não sei onde está isso no Lacan. Se alguém souber, me avisa, porque eu li uma vez e perdi. Ele fala, por exemplo, antes de vir da conferência, né, aqui na América Latina, ele vai dizer que os latino-americanos entenderam ele melhor do que qualquer outro na Europa, lugares onde ele já tinha ido, né? E por que ele diz isso, né? Isso é interessante. Ele vai dizer isso porque são pessoas que não viram, né? Isso, na verdade, não é alguma coisa que ele diz, é uma construção que eu e alguns colegas fazemos sobre isso, né? Vou responder uma pergunta aqui daqui a pouco. E Lacan coloca isso é muito interessante da gente pensar, né? Que são, na verdade, pessoas que nunca viram, nunca tiveram contato, não assistiram seminários, só leram, só tiveram contato com o texto. E essas pessoas talvez, de alguma forma, não dá para saber, talvez tenham conseguido se desvencilhar dessa imagem e ficar ali com o que estava escrito, de uma forma a trabalhar esse escrito, né? De um modo muito mais denso, né? Entrando mais ali no texto,
do que propriamente aqueles que escutavam Lacan, que estavam ali no dia a dia com ele, né? É uma colocação, né? Não é alguma coisa aqui para a gente ficar ruminando, mas é alguma coisa que a gente pode pensar. Então é isso, né? E aí, se alguém não conhece, né? Eu falar um pouquinho aqui do Grupo Borda, que eu falei, né? Do artigo da revista, né? Borda, que foi esse último, e do próprio grupo, né? Quem ainda não conhece, vocês podem procurar o grupo Borda Lacaniana no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube também. A gente tem um canal lá chamado Borda Lacaniana, onde tem os BordaCasts, a gente vai também colocar alguns outros vídeos. E no próprio site, que é bordalacaniana.com, tá? Que vocês podem encontrar lá. Tem algumas publicações, tem alguns textos, e a gente está para lançar algumas traduções de algumas conferências de Lacan que ainda não tem em português. Só tem em francês, em espanhol e em inglês. E a gente está para lançar também, tá? Não vou dizer aqui qual é, porque senão estraga a surpresa, mas vai sair, tá? Voltando para o Freud. Ao fixar os honorários, o analista deve também considerar o fato de que, por mais que trabalhe, nunca poderá ganhar tanto quanto os outros especialistas médicos. Isso Freud, acho que tá falando em 1913, a gente sabe que hoje em dia não é bem assim. Tem muito analista aí que ganha como médico, ou ganha mais que o médico. Enfim, acho que isso não é uma questão, mas tá ali eu trouxe, né? Que é pequenininho. Vamos retomar. Pela mesma razão, deve-se também abster-se de fornecer tratamento gratuito e não fazer exceções em favor de colegas ou suas famílias. Deve-se lembrar, contudo, que um tratamento gratuito significa muito mais para um psicanalista do que para qualquer outro médico. Significa o sacrifício de uma parte considerável, 1/7 ou 1/8, talvez, do tempo de trabalho de que dispõe para ganhar a vida durante um período de muitos meses. Um segundo tratamento gratuito, efetuado ao mesmo tempo, iria privá-lo de 1/4 ou de 1/3 de sua capacidade de ganho, o que seria comparável ao prejuízo infligido por um grave acidente. Essa lógica do tempo, né, que o Freud estabelece, não se sustenta, né, assim, ainda mais para todos os analistas, assim, porque quem decide quanto tempo vai dispensar atendimentos gratuitos e se vai fazer isso é o analista. E como isso vai funcionar, isso é para cada analista. Ou seja, isso pode ser um problema para alguns e não ser um problema para outros, né? Então, essa ideia, né, de que o tratamento gratuito não se sustenta porque o analista perderia tempo, né, onde ele poderia estar ganhando, isso é uma coisa que não se sustenta, né? A gente sabe ali que, enfim, né, vários analistas atendem gratuitamente. Se isso fosse uma questão, eles não estariam atendendo gratuitamente, né? Surge então, voltando ao Freud, surge então a questão de saber se a vantagem obtida pelo paciente não contrabalancearia até certo ponto o sacrifício feito pelo médico em atendimentos gratuitos. Penso aventurar-me a formar julgamento sobre isso, visto que durante 10 anos ou mais separei 1 hora por dia e às vezes 2 para tratamentos gratuitos, porque desejaria, a fim de penetrar nas neuroses, trabalhar frente a tão pouca resistência quanto possível. As vantagens que busquei por este meio não apareceram. O tratamento gratuito aumenta enormemente algumas das resistências do neurótico. Aí ele vai dizer, em moças, por exemplo, a tentação inerente à sua relação transferencial. Em moços, sua oposição à obrigação de se sentirem gratos, oposição oriunda de um complexo paterno e que apresenta um dos mais perturbadores obstáculos à aceitação de auxílio médico. A ausência do efeito regulador oferecido pelo pagamento de honorários ao médico torna-se ela própria muito penosamente sentida. Todo o relacionamento é afastado do mundo real e o paciente é privado de um forte motivo para se esforçar a dar fim ao tratamento. Isso aqui é alguma coisa interessante da gente pensar, porque aqui o Freud levanta uma questão que também é levantada pelo Lacan, vamos ver mais daqui a pouco, que é a questão transferencial e o dinheiro. Atendendo gratuitamente, o Freud teria notado que com os pacientes que atenderam, né, a falta do pagamento monetário fazia com que nas mulheres, se criasse uma tendência à relação amorosa, ou seja, elas ficariam, né, tendendo a pagá-lo com amor, já que, né, estariam ali não pagando pelo tratamento, elas pagariam com amor. E nos homens isso criava uma certa dívida, né, com o analista.
Isso dificultaria para Freud não só o tratamento, como o desligamento transferencial quando necessário. Sobre isso, a gente pode pensar algumas coisas, tá? E aí eu separei, na verdade não é uma citação, porque eu não estou com esse livro aqui, mas um exemplo que eu lembrei, né, que o Ricardo Goldenberg deu, né, creio que no livro dele que chama Do Amor Louco e Outros Amores, que é um livro que ele fala sobre transferência, né, e ele vai dizer assim, que ele tem um colega que é analista, e aí o colega contou que quando um paciente desse colega ia encerrar a análise com ele então dizia que a pessoa, para ir embora, tinha que pagar um valor X. E esse valor era um valor caro, um valor alto, não era o valor que a pessoa pagava, era um valor mais alto que isso. E aí a pessoa acabava ficando, a pessoa não saía da análise. A pessoa nem pagava e ia embora, e a pessoa nem sumia, a pessoa continuava aí na análise, para não pagar esse valor absurdo, né? Então, de fato, é muito louco, né? E aí citando o nome do livro, né, que é Do Amor Louco e Outros Amores, é muito louco como o amor transferencial funciona, ele engancha mesmo, né? E Freud percebeu como o dinheiro estava atrelado a isso. Mas a questão foi colocar isso como uma regra válida para todos os casos, quando sabemos que não só na clínica lacaniana, mas em vários outros, como a Kleiniana, a da Doutor e muitas outras, o uso do dinheiro para mais ou para menos, né, ou até o atendimento gratuito, eram e são utilizados de uma forma particular em cada caso, a fim de manejar a transferência e propiciar a fala, a manutenção do tratamento. Ou seja, não necessariamente atender gratuitamente vai ser uma questão, né? Como Freud aqui coloca, por conta do neurótico, a mulher vai ficar querendo pagar com amor, o homem vai ficar em dívida. Não necessariamente, tá? Então isso não é válido para todos os casos. E a gente precisa primeiro pensar o caso, receber o caso, ver o que o caso está dizendo para a gente poder, então, ver como vai manejar isso, né? Outra citação ali que o Freud está trazendo ainda. Pode-se estar muito longe da visão ascética do dinheiro como sendo uma maldição e ainda lamentar-se que a terapia analítica seja quase inacessível às pessoas pobres. Agora o Freud vai começar a falar das pessoas pobres. Tanto por razões externas quanto internas. Pouco se pode fazer para remediar isso. Talvez haja verdade na crença disseminada de que aqueles que são forçados pela necessidade a uma via de árdua labuta são menos facilmente dominados pela neurose. Então Freud está dizendo que teria uma crença disseminada de que uma vida de árduo trabalho dificultaria a instalação da neurose. E Freud acha que isso talvez fosse verdade. E é uma afirmação bem esquisita de sustentar, né? E veja aqui uma coisa que é importante da gente ressaltar. Que Freud tenha dito isso, né? Isso de alguma forma já falava de um discurso no qual Freud estava implicado, que era um discurso elitizado e burguês da época, né? Não só da época, a gente também tem isso na nossa época. E não é questão aqui, né, fazendo uma leitura ali, quando a gente fala, Freud era filho da sua época, né? Ele não tinha como ter feito diferente, pensado diferente. No momento em que Freud estava, já tinham diversos movimentos ali que eram movimentos anti-elitistas, que eram movimentos marxistas, né? Que eram ali, né, discursos, por exemplo, né? O próprio Lacan, ele traz, por exemplo, na intervenção sobre a transferência, né, uma consideração de que o Freud ali estava totalmente imerso, né, num discurso heteronormativo, por exemplo, né, quando ele fala ali que a Dora estava interessada no Sr. K porque ela era uma mulher e uma mulher queria ou precisava de um homem. Então, assim, a gente precisa de fato ver onde a teoria está contextualizada, né, para a gente poder ver o que a gente vai poder articular e utilizar, né, dessa teoria e como a gente vai fazer isso. Então, Freud falava a partir de um lugar, né? Agora, talvez tenhamos que pensar o quão grave se a gente quer defender uma psicanálise democrática, mais democrática, né? Pensarmos em como isso se sustenta no hoje, no nosso tempo, e como muitas vezes, né, eu acho que, como eu, assim como vocês já viram, né, muitas vezes tenta se encaixar um paciente, um discurso em uma dada teoria para validá-la. E aqui eu vou dar um exemplo que não tem a ver com a questão do dinheiro, tá? Mas eu acho que é um exemplo que serve para a gente pensar. Por exemplo, já ouvi de analistas, não sei vocês, de que alguém não tem como se dizer não binário. Não tem. Já que a linguagem, conforme diz o Lacan, obriga a todos que se coloquem do lado masculino ou feminino. Então, não haveria como a pessoa se dizer não binária, ela teria que escolher,
digamos assim, tá? Primeiro que a gente teria que revisitar o contexto, né, que o Lacan fala disso nas tábuas da sexuação, e ler a partir do que o Lacan propõe, que é a partir da matemática, da teoria dos conjuntos e da ideia, noção de infinito. Isso é uma coisa, tá? E Lacan não está, portanto, falando, quando ele fala da questão do lado, né, homem, lado mulher, ele não está falando do ser do homem, do ser da mulher. Não é isso que ele está falando. Por quê? Porque às vezes a gente pode pegar essa teoria para sustentar algumas coisas como essa, né? Lacan está falando de gênero, tem a linguagem, então tem dois, né, ali tipos de gênero, enfim, e a pessoa teria que se encaixar, né? E aí também uma outra questão que eu já ouvi também, né? Que afirmar que não binário é não querer se implicar no sexo, né? Já ouvi isso, assim. É querer que alguém se encaixe numa teoria quando a teoria pode se mostrar falseável. E é aí que a gente tem que trabalhar a fim de construir novas possibilidades de escuta. Essa foi a denúncia, digamos assim, né? Ou seja, a questão colocada pelo Preciado, né? Quando ele foi falar na escola freudiana de Paris, quando ele foi falar na escola da causa freudiana, em Paris, e ele fez ali a sua fala falando de como muitas vezes ele se sente encaixado em alguma coisa que está pronta, né? Ele fala até lá do macaco, né, vermelho, onde de alguma forma ali tem a sociedade, esse macaco é tirado do que seria ali o seu original, enfim, isso aí não vem ao caso, mas é como se fosse encaixado, né? E muitas vezes não só os trans, né, mas negros, por exemplo, são encaixados na teoria, né? A ponto de muitos analistas dizerem que o racismo não existe, ou que aquele paciente talvez não tenha entendido muito bem, né, quando uma pessoa ali tratou com racismo, né, ou seja, negando ali isso que aconteceu. A gente sabe que essas coisas acontecem, não só no campo da psicanálise. Eu aqui não estou falando que a psicanálise é um problema, não é isso. Isso se constrói na sociedade como um todo. Mas se fala do nosso campo, isso nos interessa muito mais do que um psicólogo, que se a gente não for, enfim, não tiver ali dentro da teoria da psicologia, ou um médico, se eles fazem isso, né? Agora, se é dentro do nosso campo, isso nos concerne e a gente precisa fazer alguma coisa com isso, tá? Outra ideia do Freud, continuando a citação, né? Por outro lado, porém, a experiência demonstra, sem qualquer dúvida, que quando um homem pobre produz uma neurose, só com dificuldade permite ser livrado dela. Ela lhe presta ótimo serviço na luta pela existência. O ganho secundário da doença, que ela lhe traz, é demasiadamente importante. Ele agora reivindica por direito de sua neurose a piedade que o mundo lhe recusou à aplicação material, e pode então eximir-se da obrigação de combater sua pobreza por meio do trabalho. Aqui o Freud faz uma separação do homem pobre, afirmando, pelo que a experiência dele demonstra, e ele diz sem dúvida, ou seja, não tem dúvida que é assim pela experiência, que o ganho secundário com a doença não deixaria que o homem pobre se livrasse da neurose tão facilmente. São dessas frases, né, que sem a gente perceber a dimensão e o peso, a gente acaba construindo certos ideais em análise, como, por exemplo, supor que alguém deve se esforçar mais. Porque se há um ganho com a doença, então é preciso um querer mais forte, ultrapassar esse ganho secundário. E vejam essa lógica. Se a doença ou sintoma é uma satisfação substitutiva, como Freud já colocava, então alguém precisa sofrer mais para querer se livrar do sofrimento. Isso é uma ideia que o Freud diz com estas palavras. Vocês podem procurar lá no artigo que eu fiz para a Borda, né, sobre a resistência do analista, foi essa de número 1, tá? Que eu coloquei essa frase lá, né? O Freud vai dizer que alguém precisa sofrer mais, né? Ou seja, o sofrimento precisa ser maior para que a pessoa queira se curar. Então, para melhorar, primeiro tem que piorar. É essa a ideia. Então, o que se tira daí? Por exemplo, que o analista deve angustiar o paciente, deve manter o mal-estar no tratamento para que ele queira melhorar. Isso é muito comum da gente ouvir. E aí, lacanianamente, porque ainda se atrela, né, ao conceito ali de Lacan, que é um conceito extremamente mal compreendido, utilizado, que é o de gozo, que é a noção de gozo, né? Como se o gozo, na teoria de Lacan, fosse a mesma coisa que o Freud está falando com ganho com a doença. E aí vem as frases do tipo, alguém goza, a pessoa goza, né? O
o analisante goza, o analisante que já está acostumado com isso chega em sua análise dizendo eu estou gozando. O Ricardo Goldenberg fala isso num vídeo no YouTube, né? Que é o vídeo sobre naturalização do gozo. Vocês podem procurar lá e ver. É muito engraçado a forma como ele apresenta isso, né? De que o analisante chega dizendo, bom, eu estou gozando, né? Porque isso já está no popular, né? Assim, popular no sentido de acessível, né? Tá acessível a qualquer um essa ideia de que alguém goza, né? Então, daí vem frases do tipo, o paciente tem que pagar pelo gozo do sintoma. Sobre a noção de gozo, né, na teoria de Lacan e não na de Miller, tá? Eu vou apontar aqui algumas questões, né? No perfil eu vou depois colocar ainda algumas leituras que vocês podem fazer. Tem um artigo muito bom do Bruno Bonoris, que está em espanhol, sobre o conceito de gozo, que eu já mandei para algumas pessoas, quem quiser me pede no direct, mas está lá no feed também, como é que vocês podem fazer para conseguir, tá? E o Grupo Borda vai lançar na próxima revista também um artigo sobre a questão do gozo, tá? Mas eu vou pincelar para vocês só, assim, aqui agora, né? Que para Lacan não existe alguém que goza, né? Não é alguém que goza, eu gozo, o paciente goza, não é assim, né? Não é assim que ele concebeu a noção de gozo, né? O gozo, na verdade, existe um campo de saber que goza de um corpo. Então, desse corpo, né, digamos assim, que também a gente tem que pensar o que é a noção de corpo em Lacan, também não é alguma coisa, não é só esse corpo, né? Não é disso que se trata, mas ele vai dizer que de um corpo goza-se, né? Ou seja, é indeterminado esse sujeito, não é alguém que goza do corpo, tá? Ou seja, é muito diferente de pensar que alguém goza e precisa se responsabilizar ou se implicar nisso para melhorar, tá? E uma forma de se implicar nisso é pagando caro, tá? Não é assim que isso vai entrar na teoria do Lacan. No que concerne as classes médias, continuando Freud, tá? Tô lendo Freud. No que concerne as classes médias, gente, só avisando, daqui a pouco vai encerrar aqui a live, tá? Porque a gente já faltam uns 5 minutos talvez para encerrar. Eu vou ler mais uma, vou fechar e vou abrir outra, tá? E aí vocês me seguem na próxima live que eu vou abrir pra gente dar continuidade aqui aos trabalhos, tá bom? Daqui a pouco eu encerro. Deixa eu só ler mais essa citação do Freud. No que concerne as classes médias, a despesa envolvida na psicanálise é excessiva apenas na aparência. Inteiramente a parte do fato de nenhuma comparação ser possível entre a saúde e a eficiência restauradas por um lado e um moderado dispêndio financeiro por outro, quando adicionamos os custos incessantes das casas de saúde e do tratamento médico e contrastamos-los com o aumento de eficiência e de capacidade de ganhar a vida que resulta de uma análise inteiramente bem-sucedida. Temos o direito de dizer que os pacientes fizeram um bom negócio. Aí ele vai dizer, olha essa frase, nada na vida é tão caro quanto a doença e a estupidez. Tá? Qual é a ideia? Né? É que comparando o tratamento médico ao analítico, o analítico teria um melhor resultado. Ele vai dizer, há um aumento de eficiência e de capacidade de ganhar a vida em uma análise bem-sucedida. Seja lá como é possível medir isso. E ele vai dizer, e a análise tem um melhor resultado por um preço melhor. Porque é isso que ele fala, ó, quando adicionamos os custos incessantes do tratamento médico e vamos contrastar com o resultado de uma análise bem-sucedida, os pacientes fizeram um bom negócio. Freud fala assim, como afirmar que uma análise vale mais a pena que um tratamento médico, como se isso fosse possível ser medido? Essa é a questão que eu boto pro Freud, né? E o Freud não tá aqui para responder, então isso é com a gente precisa dar conta disso, tá? O fato de apostarmos na psicanálise não deveria nos fazer entrar numa certa rivalidade com o saber médico ou com qualquer outro, né? Crendo que é possível destacar os efeitos analíticos e separar isso do resto da vida da pessoa, como se a pessoa vivesse numa bolha. O que eu quero dizer com isso? Se alguém melhora, né, como dizer que isso foi efeito de uma análise em detrimento de outras coisas, como de um acompanhamento médico ou de uma meditação que a pessoa faz, ou seja lá o que ela procure fazer junto com a análise? Será que dá pra gente separar dessa forma? Será que dá pra gente dizer que a pessoa ali, né, se ela pagar caro por uma análise, ela vai ter um benefício maior que o benefício dessa análise e a gente vai poder medir esse benefício? Como é que a gente vai fazer isso, né? Ou o importante é que a pessoa de fato melhore, tá?
porque ela está em análise, mas também por conta de outras coisas que a gente não tem como medir. Ela não está só em análise, ela está fazendo um monte de outra coisa, né? Então, a análise, ela, de alguma forma, é como se ela, de fato, ela é destacada porque nós a destacamos, porque é o nosso trabalho, é o nosso campo. Então, a gente destaca, não no sentido de achar melhor, né? Mas no sentido de poder estudá-la, no sentido de poder, por exemplo, estudar um caso, entender o que da análise está implicada naquele caso, numa certa melhora do paciente, o que será que a análise ali propiciou. Isso sim a gente vai trabalhar, os efeitos analíticos. Agora, dizer que foi por conta da análise, não por conta de outras coisas também, isso a gente não tem como medir, né? Então, tratar a análise como um bom negócio, como o Freud está aqui ressaltando, né? Valendo o custo-benefício, se atrela uma frase que eu também já ouvi, não sei se vocês, mas é de que uma análise não tem preço. Já ouvi essa frase, já li essa frase. Uma análise não tem preço. E no contexto em que ela estava, o sentido era de que uma análise é valiosa, porque é uma oportunidade de acabar com o sofrimento. Então, deve-se poder pagar por ela o que for necessário, mesmo que seja caro. Tá? Então, essa é a ideia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa live, vou abrir outra, porque aí a gente vai começar no Lacan. O que o Lacan trouxe sobre essa ideia do pagamento, tá? Vou fechar aqui e aí vocês abrem a próxima que eu vou abrir agora, tá? Quem está entrando tem alguma questão? Alguém tinha me feito uma pergunta sobre a questão do narcisismo. Do Lacan eu vou usar a direção do tratamento e os princípios de seu poder. Sobre a questão da análise didática, gente, o Lacan fala em vários momentos sobre isso, né? Hoje eu estava lendo aquele escrito do sujeito, enfim, em questão, né? Onde ele vai falar também da análise didática. Mas, para mim, não é entendível, ainda não consegui diferenciar análise didática de análise pessoal. O Lacan, ele fala também algumas coisas, mas eu meio que passei por isso e não sei responder, assim. Análise didática, eu não sei a diferença de uma análise didática para uma análise pessoal, né? A intenção, na época, que se denominava análise didática, era que a análise didática era feita com analistas de dentro da escola, que eram chamados didatas, porque eles ganhavam o aval da escola de poderem dar uma formação em psicanálise dentro da escola. E essa foi a grande questão que aconteceu com o Lacan, porque o Lacan foi considerado analista didata dentro da escola, e quando ele começou ali a fazer um certo desvio das regras, né, que a IPA estabelecia, como os 50 minutos da sessão, e ele utilizava, né, tempo variável, geralmente sessões curtas, isso começou a ser um problema para a IPA, né, ele começou a ser tolhido, né, de ser analista didata. E ele rompe com a escola na época, né, a primeira que ele fez parte, e aí não me perguntem o nome porque eu não sou boa de nome, não anotei isso aqui. Quando ele rompe com a primeira escola, né, justamente porque impedem ele de dar aulas de formação dentro da escola, ou seja, de ser analista didata. Então, uma análise didática era feita com esses analistas que eram tidos ou considerados como didatas. Agora, a diferença disso para uma análise pessoal, não sei dizer, tá? Se alguém souber, coloca aí, porque de fato eu não sei fazer essa diferenciação, tá? Vamos continuar então aqui no Lacan. Como eu falei, então eu tirei essa citação do Lacan, da direção do tratamento e os princípios do seu poder, tá? Pra ver do Lacan, né, eu revisei a obra dele toda, né, conferências e seminários, quanto à questão do pagamento. Em nenhuma passagem eu encontrei o Lacan falando que uma análise deve ser cara, como o Freud falou, né? A gente sabe que o Freud ali falou. Em nenhum lugar eu encontrei isso. Se vocês encontrarem em algum lugar, vocês me avisem, tá? Coloca pra mim no direct, porque isso me interessa, né? Enfim.
Então eu encontrei uma passagem que parece ser a mais interessante, porque o Lacan fala também numa outra passagem sobre como os analistas na Grã-Bretanha trabalhariam, né, com uma certa regra de que quando o paciente falta na sessão, isso deveria ser cobrado sempre, em toda a circunstância, né, que o paciente faltasse, deveria ser cobrado a sessão. Isso era como uma regra, né, na Grã-Bretanha. Mas aqui, né, nesse ponto, eu tirei exatamente o Lacan falando sobre a questão da transferência. E eu achei mais interessante trazer para vocês, tá? O que ele vai dizer? Isso está na página 624, tá? Da edição da Zahar. Aí eu não vou saber a data, mas vocês procurem. Então, voltando ao ponto de partida, ele vai dizer: essa situação explica a transferência primária e o amor em que ela às vezes se declara, ou seja, o amor de transferência. Pois se o amor é dar o que não se tem, é verdade que o sujeito pode esperar que isso lhe seja dado. Ou seja, o sujeito ele pode esperar que o amor seja dado a ele, na análise. Uma vez que o psicanalista nada mais tem a lhe dar, né? O analista não teria algo a mais a lhe dar do que não o amor. Mas nem mesmo esse nada ele lhe dá. Ou seja, o analista não dá esse amor, não é disso que se trata, tá? E aí o Lacan vai dizer, e é bom que seja assim. E é por isso que se paga a ele por esse nada. E generosamente de preferência para deixar bem claro que de outro modo isso não valeria grande coisa. Então a ideia aqui é que o analisante, segundo essa colocação do Lacan, tá? E aí é uma leitura que eu estou fazendo, vejam se para vocês faz sentido, como é que vocês pensariam nisso, né? Mas a ideia, né, é que o Lacan está dizendo que o analisante pagaria por esse nada, para deixar claro que a questão ali não é um oferecimento de amor. Isso é o que Lacan começa dizendo na citação, se tratar do que ele chamou de transferência primária. E essa transferência primária é exatamente o que Freud, primária, ele vai falar dos efeitos imaginários de transferência, e isso é o que Freud vai chamar como reedição de fantasias ativadas, tendo como aspecto principal a substituição de uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Uma situação amorosa, né? Então, para Lacan, isso seria uma transferência primária. Ele vai tratar disso no seminário 1. Vocês podem olhar lá. O dinheiro entraria, então, na sessão como uma forma de não permitir que essa situação amorosa se instale. E Lacan, no final, vai dizer, se fosse de outra forma, ou seja, se a situação amorosa se instalasse entre o analista e o analisante, isso não valeria grande coisa. Ou seja, isso para análise não ia ajudar, não ia agregar, isso não ia valer, né, grande coisa. Porque não é disso que se trata uma análise. Essa é a ideia, tá? O Juan Manuel Martinez, que eu falei com vocês antes na primeira live, né? Ele é um psicanalista argentino, ele tem um canal no YouTube, né? Que vocês podem encontrar lá de modo gratuito, e ele tem um vídeo que chama Qual el costo de la sesión? Que em português é Qual o custo da sessão? É um vídeo de 2018, né? Ele vai falar algo a esse respeito. Eu vi o vídeo, tem coisa ali que eu não concordo. Então, por isso, eu também fiz um recorte de algo ali que eu acho que serviria para trazer, porque tem coisa ali que eu, de fato, não concordo com o que ele coloca. Mas, vamos lá. O que ele vai dizer? Para ele, o que o analista dá ao analisante não tem preço. Né? Ou seja, aquilo que a gente falou no início, né? Que o analista ele pode ficar com dedos, com pudor de cobrar, porque é como se ele não desse nada ali, de fato, ele não dá nada substancial, né? Só que aí o que o Juan vai afirmar, né? Que de fato o analista não dá nada. E por isso não há um preço nisso. Não tem um valor. Porque não tem como se medir isso que o analista proporciona, né? Essa leitura sobre o discurso que o analista proporciona. Mas atender sem cobrar nada poderia, segundo ele, tendo também essa leitura do Lacan e também do Freud, se tornar insuportável para o neurótico. O que ele vai dizer é que para o neurótico seria insuportável receber alguma coisa sem dar nada em troca, nem que fosse amor, sabe? Então, pelas coisas que Freud já tinha falado, né? Enfim, isso é o que eu tinha colocado antes, né? Que o Freud já tinha colocado isso. Alguém pode querer pagar de outra forma, com amor, ou ficar em dívida infinita com o analista. E o dinheiro entraria aqui como uma forma disso não se instalar. E aqui eu acho importante a gente pensar que tratar essa questão de um modo geral, como uma regra, né, como eu já venho dizendo aqui, é problemático. Temos que, de fato, pensar que em dados casos isso pode acontecer, pode ocorrer. Não cobrar nada pode ser sim um problema.
pode. Depende do caso. Depende como está sendo esse manejo, como está sendo essa leitura, como está sendo isso que a pessoa está trazendo, né? Em outros, por exemplo, abaixar o valor de uma sessão após um tempo, por exemplo, pode favorecer a análise. Pode fazer com que a associação livre se instaure de uma forma ali onde a pessoa possa associar muito mais, trazer muito mais material, coisas novas. Isso pode acontecer também. Em outros, por exemplo, aumentar o valor, né, ou cobrar mais alto, pode fazer sentido naquele caso. Então, considerar que não pode haver tratamento gratuito em psicanálise ou que uma análise deve ser cara, são coisas que precisamos questionar, e questionar não por uma certa opinião ou um achismo, mas a gente precisa investigar como o que a gente propõe se sustenta, né? E se sustenta teoricamente. E não acho que isso seja construído de uma forma rigorosa, né? No nosso campo, eu ainda não encontrei muito, né, colegas que tenham trabalhado de uma forma firme, né, e mais densa essa questão do valor do dinheiro, né? Como a gente poderia pensar isso nos dias atuais? Então, acho que a gente precisa avançar nessa discussão, e principalmente na discussão dos tratamentos que seriam caros, né, ou gratuitos, né? E aí eu quero falar para vocês, né, que o colega Paulo Henrique, tá, que é do grupo Borda, ele fez um artigo sobre esse tema do dinheiro na última revista da Borda, que é aquela que eu também falei que eu fiz da resistência do analista. Ele fez um artigo sobre o dinheiro na psicanálise, né, o pagamento, o valor da sessão. Então tá lá no site bordalacaniana.com. Vocês podem achar lá a revista gratuita, baixar e ler se vocês quiserem. E o artigo dele se chama O Dinheiro na Clínica e na Formação Psicanalítica. E ele levanta ali vários pontos interessantes, e um deles é sobre a questão desse nome valor social, disso que se chama valor social. Então, quem trabalha com valor social, né, e isso ficou muito atrelado a um valor que seria mais abaixo do que a média encontrada, né, ou um valor acessível, né, é como se fossem sinônimos ali, tá? E o que ele pergunta lá no artigo, como uma forma de provocação, né, que a gente tem que ter mais no nosso campo, esse tipo de provocação, né, ele coloca assim, que eu acho bem interessante. Então, vou citar aqui o que ele falou. Que valor não passa pelo social? Isso é uma questão. Ou seja, até que ponto a prática de atendimentos com valor social acaba, de alguma maneira, reforçando o abismo entre as classes no interior do nosso discurso? Nesse sentido, o Paulo está até aqui, ó, gente, dando uma mãozinha, ele que escreveu. Nesse sentido, é como se o valor social desconsiderasse que todo valor circula pela sociedade e mantém com esta uma estreita relação. Ora, o valor de uma sessão com alguém rico também é social. Isso ele coloca lá. Então, quando a gente chama valor social, isso que eu estou trazendo aqui, né? A gente tem que ter em mente o quanto, né, a psicanálise ainda está muito dividida entre classes, sim. Isso acontece. E isso se mantém de diversas formas, como no exemplo que eu vou dar agora, tá? Que está numa tese, que está aí no feed, se vocês quiserem pegar. É uma tese de 2015, denominada A Ética do Desejo, tá? A Ética do Desejo, estudo etnográfico da formação de psicanalistas em escolas lacanianas de psicanálise. Essa tese é da Maria Carolina de Araújo Antônio, que é uma antropóloga e que fez uma pesquisa de mais de 3 anos em 2 escolas de psicanálise no Brasil e na Argentina, escolas lacanianas, e o intuito dela foi fazer um estudo etnográfico de como funcionam essas escolas. Ela, na verdade, foi para dentro das escolas, porque ela diz que foi onde ela foi recebida. Ela tentou outras sociedades e tal e não conseguiu acesso, então por isso ela escolheu essas 2 escolas. E ela foi estudar, né, etnograficamente como era o funcionamento das escolas, a estrutura delas e a própria formação dos analistas a partir delas. É uma tese extensa, de quase 300 páginas, mas que eu acho importante que a gente vá lendo com calma, porque fala do nosso campo a partir de uma visão do exterior, né? E isso deveria nos interessar, porque é uma visão ali que está menos desinteressada, talvez não seja, talvez esteja mais interessada justamente porque é algo desconhecido, há uma curiosidade maior, que às vezes a gente, dentro do nosso campo, a gente perde uma curiosidade de alguma coisa ali que fica banal, cotidiana. É uma visão de alguém de fora, né, que de algum jeito ali está menos contaminada, né, ou seja, por estabelecimentos dogmáticos no sentido
isso é assim, né? Ou frases que ficam muito, por exemplo, inconsciente ao discurso do outro. A gente repete isso e às vezes se alguém de fora do campo pergunta pra gente o que isso quer dizer, a gente tem muita dificuldade de explicar. E não é porque é difícil de entender, é porque pra gente também isso não tá entendido. Porque quando a coisa fica clara pra gente, a gente facilmente consegue explicar pro outro, que não é psicanalista. Não é que isso interesse a ele, porque talvez não interesse se ele não quer estudar psicanálise, tá? Mas, de alguma forma, esse que tem um olhar externo, ele tá mais ingênuo, e isso é uma coisa muito boa pro campo. A gente tem que ter um olhar, de fato, mais ingênuo no sentido da curiosidade, de perguntar mais, de questionar mais, de querer saber mais. E isso é muito importante pro campo, tá? Então, o exemplo que eu vou trazer agora tá a partir da página 254 dessa tese, tá lá no feed, se vocês quiserem. Tá no Google, é só vocês botarem no Google o nome Maria Carolina de Araújo Antônio e o nome é A Ética do Desejo, estudo etnográfico. Vocês vão achar, tá? O que ela bota a partir da página 254? Ela vai colocar assim. Ela fala, na verdade, nesse momento que eu tirei aqui pra vocês, da criação a partir de 2003, né? De um centro, né? O nome são Centros Psicanalíticos de Consulta e Tratamento, que são chamados de CPCTs, tá? Associados a algumas escolas que resultaram de certa pressão pelo reconhecimento da utilidade social da psicanálise e pela sua democratização, e seu objetivo é, a baixo custo ou gratuitamente, levar psicanálise para quem nunca procuraria. Então a intenção é popularizar, tornar conhecidos os efeitos terapêuticos que a psicanálise traz a um curto espaço de tempo. Então, a ideia desses centros, né, que foi construídos associados à escola de psicanálise onde ela estava fazendo parte, por isso ela estava acompanhando, seria levar a psicanálise para quem nunca a procuraria, ou seja, levar o tratamento para comunidades, por exemplo, né, sair de dentro das escolas ou dos consultórios particulares e levar a psicanálise para fora. E aí ela vai dizer que a ideia é mostrar que, além de uma terapêutica de longa duração e elitista, os membros também são capazes de oferecer uma versão da psicanálise para outros contextos. Aí vem uma citação de uma das fundadoras do projeto. Ela vai dizer assim: demonstramos que todo cidadão pode exercer seu direito de tomar conhecimento da dimensão do seu inconsciente. Desse modo, ele tem a possibilidade de se aliviar de alguns sofrimentos e de sair do impasse no qual se via acuado. E aí ela vai dizer, Antônio, tá? Ela vai dizer assim: acreditava que o projeto vinha provar que a psicanálise não estabelece diferenças entre pobres e ricos, essa era a ideia do projeto. E afirmou que ela mesma sempre, isso a pessoa que falou a citação em cima, né? Ela mesma sempre atendeu pessoas de baixa renda, que sabia que os sofrimentos existenciais e as angústias dos moradores de favela são os mesmos dos pacientes ricos que passam pela clínica. É claro que a falta de dinheiro é devastadora, mas as pessoas sofrem independentemente da condição financeira. Isso é o que ela conseguiu pegar de lá. Aí vem a questão. Entretanto, colocou que a forma de atendimento psicanalítico nesses centros não é a mesma de uma análise. Aí, o que a pessoa vai dizer? Nesses espaços se propõe uma terapia. Proporcionar ganhos terapêuticos rápidos não se trata de uma análise que demanda muito mais tempo. Ou seja, o que é oferecido aos moradores da favela não é uma análise, mas um tratamento diferenciado. Além disso, um paradoxo na proposta desses centros se presentifica, pois os interlocutores analistas das escolas afirmavam constantemente, segundo Antônio, a superficialidade das psicoterapias e dedicavam um bom tempo de nossas conversas a falar justamente das distinções e da superioridade da psicanálise em relação a elas. Ou seja, isso acontecia dentro da escola. Ela estava presente, ela estava ali como uma colega das pessoas, né? Ela já tinha passado por uma análise pessoal, porque as pessoas perguntavam a ela, né, se ela estava ali, se ela tinha passado, como é que era isso, ela dizia que sim. E aí ela escuta exatamente isso, né? Ou seja, as conversas giravam em torno de falar da distinção da psicologia, das psicoterapias para a psicanálise e de uma certa superioridade da psicanálise em relação a elas. Aí ela cita uma colega que é da Argentina, né, dessa escola da Argentina, que chama Consuelo, que falou sobre a distinção entre análise e ganhos terapêuticos rápidos. Aí ela vai dizer, os primeiros meses de uma análise levam sim a ganhos terapêuticos importantes. Porém, como diz Miller, não somos vendedores de felicidade nem de confiança em si mesmo.
Os efeitos terapêuticos são secundários, não a finalidade de uma análise. Ou seja, o projeto associado a uma escola de psicanálise, né, não proporcionaria análise, mas outro tipo de terapêutica. E aí vem uma polêmica que Antônio levanta, que eu acho importante da gente falar um pouco disso aqui, tá? E aí o que ela vai dizer? Vamos lá. É polêmico. Ela vai dizer assim: desse modo, o atendimento psicanalítico colocado à disposição nesses centros é uma contravenção à ética da psicanálise e pode ser pensada a partir de duas hipóteses. A primeira é que essa filantropia psicanalítica se mostra como importante ferramenta manejada pela escola para equivaler-se às psicoterapias e à indústria farmacêutica, mostrando que seus membros também são capazes de oferecer atendimento de curta duração. Com isso, as críticas que os psicanalistas dirigem às psicoterapias comportamentais perdem sentido ou podem ser aplicadas a si mesmos, já que também se afirmam capazes de terapêuticas breves e superficiais. A distinção com que costumam se colocar no campo da saúde mental acaba sepultada pela necessidade de divulgação ampla da psicanálise, que pode ser lida como tentativa de angariar e manter uma fatia do mercado psi cada vez mais concorrido. Isso é uma hipótese. A segunda hipótese dela. A questão da renda ou da falta dela torna ainda mais evidente o limite para o engajamento social dos psicanalistas e o elitismo de sua prática terapêutica. Vamos falar disso. Então, o que a gente pode falar disso, tá? A ideia de que a psicanálise tenta angariar pessoas, né, seja para formação em psicanálise como analista, ou candidatos analisantes, ou pessoas que se interessam em estudar psicanálise e acabam entrando no campo de alguma forma, isso não é algo novo, tá? E o Lacan já falava disso. E aí eu tirei aqui para vocês uma conferência que chama Lugar, Origem e Fim de Meu Ensino, de 1967, que vocês encontram no livro que está editado pela Zahar, que chama Meu Ensino, é um livrinho fino, roxo, onde o Lacan vai dizer o seguinte: desde Freud, a equipe psicanalítica, ele chama de equipe, desde Freud, a equipe psicanalítica faz sua propaganda num estilo que o termo lábia diz muito bem, ao bom e ao bem, de que lhes falava ainda há pouco. Isso tornou-se realmente uma segunda natureza nos psicanalistas. Quando estão entre eles, os problemas que estão realmente em jogo, que se agitam, que pode inclusive provocar sérios conflitos entre eles, são problemas para aqueles que sabem. Mas, para os que não sabem, aqueles que estão de fora da psicanálise, contam-se coisas destinadas a fazer para eles caminho, acesso, passeio. É um clichê, faz parte do estilo psicanalítico. Então, o que o Lacan está dizendo? Que a propaganda, ela está aí, e ela está dentro do nosso campo, isso faz parte. Né? Só que a questão que a gente tem que pensar aqui é justamente como isso pode ficar atrelado a essa questão do estar num ambiente ali, né, onde se quer dar acesso a quem não tem acesso à psicanálise, mas não se trata isso como uma análise, se trata isso como alguma coisa da ordem do que propriamente aqueles que estão ali estão denegrindo, né? Denegrir é uma palavra horrível que, inclusive, nem se usa mais, tá? Temos que cortá-la do vocabulário. Mas, de alguma forma, é como se tivessem ali menosprezando, né, o atendimento terapêutico, né, o psicoterapêutico, como se fosse menor, como se a psicanálise fosse alguma coisa a ficar, né, por cima. E isso ali ela tá colocando, porque isso que eu chamei a atenção, como é uma pessoa de fora do campo, ela percebe a contradição no discurso. E isso é muito interessante nos estudos, não só etnográfico, mas no estudo que a gente poderia fazer dos textos. Se a gente encontra, né, a pessoa diz, a psicanálise é alguma coisa que a gente sustenta como aquilo que funciona, como aquilo que deveria ser colocado ali, né, sempre em prática, como aquilo ali, né, que os analistas vão colocar em rivalidade com a psicologia, né, e ao mesmo tempo, em determinado momento, eles dizem que é isso que eles estão oferecendo, que é psicoterapia, né, eles estão colocando ali como alguma coisa menor, né, e menor para quem? Menor para aqueles que eles consideram como população que não teria condição financeira de pagar, né? E por quê? Por que isso? Isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Por quê, sabe? E uma coisa que às vezes eu coloco como uma questão, que eu vou colocar porque eu não falei disso aqui, por que será que fica essa ideia
de que quem está começando a atender, que é uma coisa que o Paulo levantou, né, o Paulo Henrique levantou também no artigo dele na Borda, né, essa última revista que saiu, que é, de alguma forma, por que os analistas colocam ali, né, que aquilo que quando está começando, como se é um analista ali bem no início, você começa a atender por um baixo valor, por valor social, e aqueles que já atendem há muito tempo direcionam. Então, recebem um caso, né, que não podem pagar ali um valor alto ou um valor, enfim, que não seja menor, né, e direcionam para ambulatório social, direcionam para quem está começando a atender, né, de alguma forma não pegam isso, não tomam isso para si. Não é, e aí, de fato, eu não estou dizendo aqui que todo mundo deveria atender por valor social e a crítica, né, que a gente já viu aqui, isso que se chama valor social, que seria um valor abaixo do estabelecido, enfim, não acho que seja isso, que todo mundo tenha que atender ou que tenha que atender muito. Isso não está em questão, a questão não é essa. A questão, de alguma forma, é essa separação que o Paulo também fala, essa divisão entre classes, como se dentro do meu consultório particular, quem paga ali, digamos, vou botar um valor aleatório, R$300 por sessão, fica dentro do consultório. Quem só pode pagar 30, não vai para dentro do consultório. Ele vai ser atendido fora, ele vai ser atendido em ambulatório, que a gente sabe que às vezes as filas são imensas, a gente sabe o quanto as pessoas que vão buscar psicanálise, né? As pessoas não chegam buscando, às vezes, propriamente psicanálise, mas elas estão ali buscando atendimento. E muitas vezes elas não conseguem um atendimento, demora a conseguir o atendimento, porque não conseguem ser atendidas, né? Não estou aqui nem falando da questão do plano de saúde, que muitas pessoas, analistas, também atendem pelo plano de saúde, né? Mas eu estou falando, às vezes, de lugares ali onde o analista está começando, né? E fica essa ideia ali de que quem está já há muito tempo não atende pessoas por um valor menor, né? Não faz esse tipo de negociação. É aquele valor X e ponto. E talvez isso seja uma questão da gente pensar, né? Se a gente de fato quer pensar uma psicanálise democrática, tá? Que não fique só no que o Lacan chamou de lábia, né? Só na propaganda, mas que de fato faça funcionar. E aí outro ponto, né, que a Antônio levanta é sobre o oferecimento para a população de baixa renda, não propriamente a psicanálise, mas uma terapia breve, né? Isso eu já estou falando aqui, mas vou só terminar aqui o que eu tinha escrito disso, né? E a questão ali de não ser propriamente uma psicanálise, mas uma terapia breve, talvez calcado naquela fala de Freud, de que a população de baixa renda tem que trabalhar arduamente, então não teria tempo para uma análise prolongada, porque nessa tese, né, a Antônio vai conversar com as pessoas falam, não, mas tem que ser alguma coisa rápida, porque essas pessoas não vão levar, não vão conseguir, ou não vão poder levar uma análise por anos, então elas precisam de alguma coisa rápida, então por isso a gente tem que oferecer algo rápido. Da onde vem essa ideia? Não sei. Estou fazendo aqui hipóteses e também não sei, mas enfim, leiam lá e o que vocês acharem, depois a gente conversa sobre isso, tá? E agora a gente vai passar as perguntas. Então, então quem quiser fazer pergunta, faz agora, que eu anoto e também respondo, porque enquanto eu estava lendo, eu não consigo ler o que vocês estão perguntando. Eu sei que algumas pessoas já fizeram perguntas, me perguntaram, por exemplo, sobre a questão do narcisismo do analista, se isso estaria implicado em cobrar mais caro. Não sei como a gente poderia pensar narcisismo do analista, assim, não acho que seja uma coisa interessante usar esse termo narcisismo, né, que é um certo conceito dentro da obra do Freud, para pensar que alguém se sente, por exemplo, por cima. E também é isso que a gente está conversando aqui, né? Alguns analistas, de fato, dentro da formação, a gente vai também ganhando, às vezes, uma certa confiança, também os colegas e as trocas, enfim, onde alguma coisa ali vai estabelecendo numa forma de pirâmide. As formações, elas são muito piramidais, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Mas tem uma base maior, onde está quem inicia, e é como se a pessoa fosse calcando isso. Não só para se tornar membro de uma escola, ou para trabalhar ali, né, dentro da escola, mas de fato isso vai sendo calcado.
e o topo da pirâmide é pequeno em relação à base. Ou seja, como se poucos fossem conseguir chegar. Isso é uma ideia elitista, né? Obviamente, é como a nossa sociedade se sustenta como um todo, mas é uma ideia ali que a gente precisa pensar, porque de fato não precisaria talvez ser assim. A gente poderia pensar isso de outra forma. Agora, como construir isso, essa que é a questão, né? Estão dizendo aqui, por exemplo, que em tempo de pandemia dizem, né, que não é uma análise, é um acompanhamento, é acolhimento, não existe uma análise ou terapia. Isso é uma coisa ali que a gente já falou, né, em outra live ou em outro momento, que é essa questão de achar que não há possibilidade de análise online, né? Inclusive, depois eu vou deixar aqui no feed, um colega também da Bordo, o Bruno, vai fazer uma live terça-feira sobre a questão do atendimento online. E eu vou deixar lá para vocês poderem acompanhar na terça-feira, quem quiser, tá bom? Não lembro agora se o horário é 6 ou 8, mas é isso aí, tá? Então vamos às perguntas, tá? Tem uma pergunta aqui já sobre análise com criança e pagamento da criança. Eu chego a falar disso aqui e aí eu retomo essa pergunta, tá? A primeira, o Bruno tá aí, ó. Bruno, coloca aqui se é 6, 18 ou 20, que horas que você vai falar na terça-feira, para as pessoas saberem. 8h30. Então a live começa 8h30 com o Bruno, depois eu deixo aqui, no espaço Mébios, e aí eu boto lá onde vocês vão encontrar, se vocês quiserem assistir, sobre atendimento online, tá bom? Então, a primeira pergunta que me fizeram sobre a questão do pagamento foi sobre a diferença entre o valor cobrado por psicólogos e psicanalistas. Que os psicólogos cobrariam através de uma tabela nacional de honorários presente no site do CFP e o psicanalista cobraria de um modo arbitrário, ou seja, a partir de um acordo com o paciente. Respondendo essa questão, não necessariamente um psicólogo cobra a partir dessa tabela, tá? Então essa tabela é uma referência que ali o Conselho Federal de Psicologia dá, mas não é uma obrigatoriedade. E quanto ao psicanalista, né, com muitos deles, por exemplo, não há acordo, por exemplo, né? Acordo no sentido ali do paciente poder conversar sobre o valor. É aquele valor e ponto. Muitos psicanalistas trabalham assim. Então, ou o paciente paga aquele valor, ou ele não faz análise com aquele analista, né? Então, não todos vão pensar a questão do valor como algo a ser combinado, né? Eles podem também fixar um valor. Então, essa ideia de que há uma diferença da psicologia e da psicanálise quanto à cobrança, né, no tratamento, isso não se sustenta. Não tem essa diferença, assim. Tem algum conhecimento de algum estudo sobre a psicanálise em países pós-capitalistas? Então, tem uma questão, depois também eu vou botar algum post sobre isso, né? Que é a questão da psicanálise e da sociedade ocidental moderna, né? A psicanálise, ela funciona dentro das sociedades ocidentais modernas, justamente porque isso que não funciona, né, digamos assim, isso que é o sintoma que se produz, né? Isso se produz a partir dessa, não vou dizer dessa sociedade, né? Mas disso que se produz com a ciência moderna, né? O Lacan vai dizer que o sujeito, né, da psicanálise é o sujeito da ciência. Eu vou inclusive tratar disso numa live pelo Zoom, que vai acontecer segunda agora, às 6 horas da tarde, pelo Instituto ESP, que eu já coloquei isso no Stories. Então, quem quiser precisa se cadastrar para entrar segunda-feira às 6 horas para assistir. Se não se cadastrar, se não se inscrever, não vai conseguir assistir. Então, precisa fazer a inscrição. Mas aí lá a gente vai falar sobre a questão do sujeito da ciência, tá? Então tá, vamos lá a outra pergunta. O que se paga quando eu pago o meu analista? Isso é uma questão muito interessante, né, que alguém perguntou. O que eu pago quando eu pago o meu analista? O que eu estou pagando, né, efetivamente, se não é, por exemplo, por um objeto que eu vou receber em troca? Então, eu acho que a gente perpassou um pouco essa questão durante a live, né? O pagamento seria uma forma, como coloca Freud, Lacan, o próprio Juan, né? O modo do analisante não pagar de outra forma, não pagar com amor, por exemplo, né? Pois não pagar nada seria intolerável para o neurótico. Isso é o que eles ali vão sustentar. Como falei, eu não concordo com isso de um modo geral, para todos os casos, até porque muitos não pagam com dinheiro, mas pagam de outras formas, pagam com tempo, com deslocamento, com a passagem, ou sentem, né, ou falam disso, que estão pagando com impostos. Por exemplo, quando o analista trabalha no ambulatório social e o analisante sabe que o analista está ali recebendo do governo, por exemplo,
né? É uma forma do analisante sentir que está pagando de alguma forma. Isso pode acontecer. Não é que sempre é assim, mas isso pode vir, né? Isso pode aparecer. E creio que sim, que o analisante quando paga, ele paga sim pelo tempo e pela escuta do analista. Isso não está fora de questão. Por quê? Porque por mais que a gente queira colocar a análise num lugar deslocado de outras terapêuticas, né? Dizendo, por exemplo, que a psicanálise não é considerada legalmente como uma profissão, mas sim como um ofício. E por mais que a gente queira dizer que a relação de pagamento entre analista e analisante é diferenciado, o analista estaria exercendo um trabalho. E isso sim, muitas vezes paga suas contas, embora isso possa, como é muitas vezes visto, né, ser problemático. Essa questão ali da análise é a única fonte de renda do analista, né? Por quê? Porque às vezes ele pode ficar dependendo que o paciente não vá embora para ter aquele dinheiro no final do mês. E isso pode muitas vezes fazer com que ele tenha ali, não vou dizer que seja pudor, não é isso, mas cuidado em algumas intervenções, né? Ele pode querer fazer certas intervenções, mas ter cautela ou ter receio, porque ele depende daquele paciente. Isso é uma coisa que acontece no nosso campo e que é legítimo no sentido de que a gente não pode dizer, ai, não tem que ficar preocupado, porque as contas chegam no final do mês. E às vezes é isso, né? Então, como trabalhar isso? Essa é a questão. Como trabalhar essa questão ali, desse medo, às vezes, que o analista tem de intervir, né, frente à perda do paciente. Que o paciente pode, de fato, ir embora em qualquer momento. Não só quando se vai falar de dinheiro ou por uma intervenção. Não, né? Mas, de fato, isso é problemático ali, né? Muitas vezes, já ouvi vários colegas dizendo ali que é importante o analista não ter o atendimento analítico como uma única fonte de renda, né? Porque, enfim, isso varia muito, os pacientes podem ir, podem vir, enfim. Mas tem isso, né? Tem a questão do tempo, tem analistas ali que, de fato, né, se sentem muito bem e gostam disso, de atender de uma forma particular. Então, a gente não tem como entrar nessa de dizer não pode ser assim. Não, né? A gente tem que poder pensar isso. Acho que a gente não pode fechar a questão, tá? E pensar que, de fato, ali é um trabalho, tá? Então, outra questão, né? Como estabelecer o valor das sessões com cada analisando? Espera-se que eles falem disso? Aqui a gente não tem uma resposta única para isso, tá? Vai depender do estilo, vai depender dessa tática que cada analista vai utilizar. O valor pode ser fixo, como eu falei, pode ser combinado numa primeira sessão, a partir de um acordo que o analisante diga o quanto ele pode pagar e o analista diz o que seria possível, né? Ou o analista pode até mesmo esperar algumas sessões para cobrar, vendo como a questão do valor aparece naquele caso. Isso também pode ser feito numa primeira sessão, por exemplo. Então, tem alguns casos, por exemplo, a doutor, né, que é aqui esse caso de criança que eu... Ah, não é o caso de criança. O caso de criança é outro. A doutor, uma vez ela foi atender um paciente, né, rico, e ela cobrou dele centavos de moedas, né? Então, o cara tinha que correr atrás de achar as moedas para pagar ela. Então, na leitura que ela fez daquele caso particular, isso tinha uma certa função, tá? Então, a gente não pode aqui dizer qual era a função, porque a gente não conhece o caso. A gente está destacando alguma coisa do caso. Mas, geralmente, os que chegam, né, pra gente, eles falam sobre a questão do valor. E é aquilo que eu falei lá no início, na live anterior, né? O analista ele não pode ter pudor de falar sobre o valor. De poder colocar ali o combinado, como é que vai ser, como é que isso vai ser trabalhado, né? O analista ele não pode ficar se isentando disso ou achando que tem que esperar alguma coisa vir do paciente, né? Ele tem ali que poder ver como ele vai manejar essa questão da cobrança. Outra pergunta, devemos estabelecer um valor mínimo, né, um preço mínimo? E aí eu não sei, eu acho assim, não vejo porque a gente deveria estabelecer um valor mínimo ou que a gente não deveria. Novamente, eu acho que isso vai depender de como o analista vai trabalhar a questão do pagamento, né? Ele pode ou não falar de um valor mínimo, né? Ele pode dizer ali, bom, no momento, o mínimo que eu estou podendo cobrar, ou isso pode nem aparecer como uma questão. Depende muito, né, de como o analista vai estar no momento, de qual o caso, como é que é aquele caso, como é que aquilo está ali se desenvolvendo naquela sessão, para que ele fale sobre o valor, né? Não acho que deveria ou que não deveria, enfim, acho que isso não entra como uma questão. É possível uma análise gratuita? Foi outra pergunta, né? Isso poderia afetar de modo negativo um tratamento? Como é que isso fica para o analista? Então, disso a gente falou bastante aqui hoje, tá? Só ressaltando que sim, uma análise pode ser gratuita
E isso pode afetar de modo positivo ou negativo um tratamento. Isso a gente não tem como dizer de antemão. Alguém pode se sentir muito inibido, por exemplo, de não pagar nada, e pode propor pagar alguma coisa, seja com dinheiro ou com os objetos, e aí vem a questão da criança que eu falei, né? A doutor, por exemplo, achava importante que as crianças pagassem a sessão com um desenho, por exemplo, né? Então, não só que os pais pagariam a ela, mas ela achava importante que a criança pudesse fazer algo para ela e dar, né? Então, desenhos, enfim, alguma coisa ali que a criança pudesse dar materialmente para doutor, que não fosse dinheiro, né? Que fosse alguma coisa que ela produzisse. Então, essa era uma forma de trabalho, né? Que estava de acordo com a teoria dela, por exemplo. Não significa que a gente vai ter que trabalhar assim, né? Se a gente não segue essa teoria, tá? Quais os critérios para a negociação do preço da sessão? Não há critérios estabelecidos. Talvez alguns analistas pensem em critérios, né? Por exemplo, me veio uma possibilidade. Se a pessoa vem encaminhada por alguém conhecido, sabendo que a pessoa não pode pagar muito, ela pode, a partir disso, pensar em cobrar um valor mais baixo. O analista pode pensar em cobrar um valor mais baixo porque é alguém que foi encaminhado por alguém conhecido, por exemplo. Mas aqui eu não saberia dizer que critérios estabelecer, justamente porque pensar em critérios é pensar de um modo geral, né? Destacando da particularidade de cada caso. E isso não é uma forma que eu acho interessante de se trabalhar, tá? Qual o lugar do dinheiro na transferência e na cadeia significante? Isso também é interessante. O lugar do dinheiro na transferência, eu acho que ficou ressaltado, né, aqui na live, como isso é pensado nas teorias psicanalíticas de Freud, de Lacan, mas o lugar na cadeia significante, como é que a gente pode pensar isso? O dinheiro pode, assim como qualquer outra coisa, aparecer como significante em dado caso, né? E aparecer não é que o significante estava guardado e isso aparece, né, na fala. Não é isso. A partir da produção discursiva entre o analista e o analisante, pode aparecer a questão do dinheiro, do valor, uma questão de herança, por exemplo, ou como isso possa vir. E o analista pode apostar que isso pode ter um efeito significante, assinalando isso e trabalhando esse significante em relação a alguns outros, um outro ou alguns outros. Então eu vou dar um exemplo que eu já dei em alguns lugares de um caso que nem foi um caso contado no Brasil, tá? Mas que eu achei bem interessante. Um analisante chega e diz o quanto é infeliz, por exemplo, ele fala da infelicidade. Em dado momento da análise, ele lembra que a sua mãe sempre anotou tudo que ele gastava, tudo que ela gastava com ele, tudo que ele ali dava de despesa, né? Então a mãe dele ficava anotando isso, tudo que ia gastando com ele, anotava, desde que ele nasceu. E em dado momento da análise, ele vai dizer assim para a analista, nada na minha vida é de graça. A analista então corta a sessão aí e diz, essa sessão é de graça. Isso, segundo a pessoa que contou esse caso, teve efeitos naquele caso. Quando ele ressalta que nada é de graça, a analista assinala essa impossibilidade, nada é de graça, dizendo que algo é de graça, aquela sessão é de graça. Isso é um exemplo de como o dinheiro pode ser trabalhado num caso de um modo particular. Isso é para servir de modelo para a gente? Não. É para a gente usar com os nossos pacientes? Não, porque isso está descolado ali, né? Não é para a gente ficar pegando exemplos e usando. Não é bem isso, mas a gente tem que entender a lógica que envolveu isso, né? E aí a gente pode então, né, pensar como é que o dinheiro pode ser manejado ao longo do atendimento enquanto significante, né? Que, se isso aparece ali como uma questão para o analisante, tá bom? Outra pergunta. Haveria uma certa divisão entre um pagamento objetivo, que seria o dinheiro, e um pagamento subjetivo, como a implicação do paciente? A ideia de implicação do paciente quanto ao dinheiro, isso é uma questão. Que o dinheiro possa ser uma forma da pessoa estar em análise e não impeditivo, isso pode ser visto como um modo de implicação. Não apenas cobrar caro e achar que o paciente que não pode é porque ele não quer se implicar, porque se quisesse ele daria um jeito, deixaria, por exemplo, de fazer as unhas para pagar a análise, né? Então, que o paciente dê o seu jeito para ser atendido por aquele analista, porque ele quer aquele analista e só aquele, ele não abre mão daquele, e aí ele vai pagar o preço que for e vai fazer o que for para conseguir pagar, né? Isso eu acho que a gente não deve aqui entrar em questão com isso, no sentido ali de, seria colocar um juízo moral, né? No sentido, tá certo, tá errado. A gente não sabe, né? A gente sabe, tendo notícias, de que tem algumas pessoas que vão a extremos para continuar pagando uma análise. Isso eu já ouvi,
né? Ou pagando uma formação, ou, enfim. Mas acho que aqui a questão que eu quero assinalar não é bem essa, né? Mas dizer que todos os psicanalistas vão cobrar um dado valor, né? Porque isso tem um sentido de ser, de acordo com certo estabelecimento teórico, isso sim é bizarro, né? Isso sim é complicado. E aí eu não vejo que existe uma divisão entre pagamento objetivo, na forma de dinheiro, e subjetivo como implicação do paciente. Mas sim, que o dinheiro pode ser tomado como simples pagamento por um serviço, né? Ou seja, pago o meu analista porque ele tem contas a pagar como eu, isso pode acontecer. Ou o dinheiro pode ser utilizado como artifício para o manejo transferencial enquanto significante. Isso também pode acontecer. Então acho que a gente tem que pensar, né, que talvez não tenha muito essa divisão. Mas às vezes o dinheiro pode ser uma questão ali no caso, isso pode ser ressaltado, isso pode ser manejado. Ou muitas vezes a pessoa ali paga e isso nunca, durante o caso ali, né, durante os atendimentos, isso não entra como uma questão. Né? Ou seja, o dinheiro fica como essa questão ali do valor a ser pago a alguém. Né? Como é isso do analisante precisar pagar mais caro pelo sintoma? Né? Essa frase, o analisante pagar mais caro que o sintoma, eu nunca ouvi. Eu geralmente ouço que a pessoa tem que pagar pelo sintoma, pelo gozo, pelo desejo, né? Como se esses conceitos se equivalessem. E isso a gente já trabalhou aqui na live, tá? Então, quem quiser, quem não pegou, volta lá na primeira live que já tá gravado no IGTV, depois vê essa aqui e aí vê se ficar alguma dúvida, me manda mensagem. Outra pergunta. Com o atendimento online, que tipos de mudanças no manejo do pagamento não são interessantes? Achei legal essa pergunta. Então, durante ali o atendimento online, quais são o tipo de manejo que não seria interessante fazer com dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando o que seria um manejo não interessante. E aí eu não sei se isso que eu pensei responderia a pergunta, eu acho que não. Mas talvez seja preciso, de fato, nesse momento do atendimento online, rever algumas coisas. Vou dar um exemplo. Antes o analisante pagava em dinheiro e por sessão. Levava o dinheiro, dava na mão do analista. Ao final de cada sessão ele pagava. Agora, na pandemia, por exemplo, ele pode pedir para pagar por mês e não por sessão. Por exemplo, para não pagar taxa de transferência, já ouvi isso. Ou para fazer depósito, né? Ele tem que ir até o banco e aí ele teria que sair toda semana para ir no banco. Então, ele pede para ser mensal, para ir uma vez só no banco e não se expor ao vírus. Então, são coisas que o analista tem que pensar se ele vai considerar ou não. Né? Porque talvez seja importante considerar. Talvez seja importante o analista considerar que ele precisa fazer uma certa flexibilidade nesse momento em vista do que está se colocando, né, ali para cada um. Então, talvez, de fato, a pessoa precisa fazer o depósito no banco. Ela pede para o analista para não ficar ali fazendo, né, esse ir e vir ali toda semana do banco. Se o analista acha, né, que isso, no caso, não é uma questão, isso não entra em questão, por que não? Por que não considerar essa mudança, né? Então, mas é importante que o analista pense no caso a caso, né? E se ele acha que isso ali que esse pedido está implicado no caso, né? Não é nem que pense o caso de uma forma geral, mas assim, se aquele pedido naquele momento, né? Isso está implicado em alguma coisa que a pessoa está trazendo, está falando, ou não, enfim. E aí o analista poder decidir ali a melhor forma de manejar, tá? Então, é isso. Eram as perguntas que tinham. Falei um pouquinho sobre o atendimento de criança e o pagamento. Eu também não sei muito mais o que pensar sobre, né? Se quiser discutir mais comigo, me manda no direct, a gente conversa. Foi isso que eu preparei para hoje. A gente também já está chegando no final do tempo. Se vocês tiverem alguma questão, coloquem aqui agora. Se não, a gente encerra aqui. E quem quiser depois, quem não viu a primeira parte, ver e quiser me procurar para discutir alguma coisa, me pediram, eu vou deixar as referências bibliográficas que eu usei aqui, vou deixar para vocês, e aí vocês podem ter acesso às referências, vou deixar no feed para ficar marcado, e aí qualquer dúvida vocês me procurem, tá? E aí a gente vê uma próxima live, se vocês quiserem também por direct mandar temas, né, que vocês acham que seja interessante, a gente vê quando a gente pode fazer a próxima, tá bom? Então tá, gente. Valeu!